Muito bem, pessoal, estamos aqui agora para mais uma aula de Química. Dessa vez nós vamos estudar aí os estados físicos da matéria. Sabe que qualquer matéria ela é constituída de partículas, pequenas partículas aí. E dependendo aí do maior ou menor grau de agregação entre essas partículas aí, pode ser encontradas essas partículas em 3 estados físicos. Então nós vamos ver aí, quais são esses 3 estados físicos? O estado físico sólido, o líquido ou o gasoso, sabe? E cada um desses 3 estados aí de agregação, eles apresentam características próprias, como o volume, a densidade e também a forma deles. Isso daí pode ser alterado pela variação da temperatura, ou aquecimento, ou então o resfriamento. Então, quando uma substância muda de estado físico ali, ela sofre alterações nas suas características macroscópicas, ok? No volume, na forma, enfim, ou então nas suas características microscópicas, ou no arranjo aí das partículas. Então, não há alteração em sua composição, porém, há alterações no seu estado físico. Vamos dar uma olhada aqui agora nesse exemplo aqui. Olha só, nós temos aqui um exemplo de característica, olha só, característica macroscópica. Então, nós temos aqui o gelo no seu estado sólido, ou seja, um líquido no estado sólido, no caso aqui a água. Nós temos aqui também um líquido, um suco aqui, provavelmente suco de laranja, né? Nós temos um líquido e também nós temos aqui o exemplo de bexigas voando, e dentro dessas bexigas, um gás dentro de cada bexiga dessas aqui. Temos também as características microscópicas, e aqui nós podemos ver aí exemplos dessas substâncias, dessas mesmas substâncias aqui. No caso, o gelo no estado sólido, como que as partículas se comportam? Elas ficam extremamente juntas umas das outras. No caso da matéria no estado físico líquido, as partículas elas não estão tão agrupadas assim. E no estado gasoso, as características microscópicas elas estão mais separadas ainda, essas partículas aí, ok? Bom, seguindo. Vamos falar um pouquinho agora sobre a mudança de estado físico. E agora aqui no diagrama, nós temos aqui os 3 estados físicos da matéria. Ou seja, o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, os gases, ou às vezes chamados de vapores aí, ok? Então veja só, a passagem do estado sólido para o estado líquido, ok? É chamada de fusão. A passagem do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Já a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada de vaporização. Ok? Já a passagem do estado gasoso, voltando agora para o estado líquido, é chamada de liquefação ou condensação. A passagem do estado líquido para o estado sólido é chamada de solidificação. E a última aqui, a passagem direta do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido é chamada de sublimação. Certo? Seguindo, vamos ver agora alguns diagramas aqui da mudança de estado físico. Então, olha só, nós vamos falar primeiramente de uma substância pura, no caso aqui, a água. Quando nós pegarmos aqui uma substância pura, como por exemplo a água, e nós anotarmos aí as temperaturas que ocorrem aí, as mudanças de estado físico, nós vamos notar aí algumas particularidades. Então, vamos olhar aqui num gráfico, por exemplo. Então nós temos aqui no eixo vertical, nós temos aqui a nossa temperatura medida em graus Celsius. Nós temos aqui
uma temperatura, nós estamos falando de água, então uma temperatura que vai de 0 graus até 100 graus Celsius, que são as temperaturas aí básicas de mudança de estado da água. Então nós temos aqui também o eixo horizontal, que é o nosso eixo de tempo. Nós temos aqui o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3 e o tempo 4. O tempo 1 é o início da fusão da água. O tempo 2 é o fim da fusão. O tempo 3 é o início da ebulição da água, comumente chamado de ferver a água, ok? E o tempo 4, aqui, o tempo 4, é o fim da ebulição, certo? Então, do tempo 1 até o tempo 2, nós temos aí uma temperatura de 0 graus Celsius, ok? Do tempo 3 até o tempo 4, nós temos uma temperatura de 100 graus Celsius, certo? Então vamos entender melhor esse gráfico aí. Então, a água com menos de 0 graus Celsius, ela se encontra no seu estado sólido. Porém, quando ela começa agora a chegar em 0 graus Celsius, ela começa a mudar de estado físico. Ela está, nesse caso, no seu estado sólido e líquido, nesse primeiro patamar. Então, quando ela chega a começar a mudar o seu estado físico no tempo 1, entre o tempo do início da fusão e o fim da fusão, ela fica com 0 graus Celsius, ou seja, um primeiro patamar. Já quando ela passa de 0 graus Celsius até 100 graus Celsius, ela se encontra no seu estado físico líquido. Porém, o tempo 3, o tempo 4, que nós chamamos de temperatura de início de ebulição e fim de ebulição, a água se encontra lá no seu estado líquido e vapor. Então veja que a 100 graus Celsius nós temos líquido e vapor com a mesma temperatura, até o final do estado, no fim da ebulição da água, onde ela vai se encontrar agora no seu estado completamente de vapor. Ok? Então veja que nós temos dois patamares. O primeiro de 0 graus Celsius e o segundo de 100 graus Celsius. Vamos ver um outro exemplo aqui. Agora, nós vamos pegar como base uma mistura de água mais açúcar. Vamos ver aqui o gráfico. Já mudou um pouquinho esse gráfico aqui. Então nós temos aqui a temperatura em graus Celsius, que vai agora não mais de apenas 0, mas eu tenho um delta TF, que é a variação de temperatura aqui durante a fusão, né? A temperatura ela tem uma leve variação aqui, como nós podemos ver nesse pequeno traço vermelho na vertical. Ela tem uma variação, ela não tem mais um patamar, ela tem uma variação, um delta de temperatura de fusão nesse caso. E nós temos também um delta T de ebulição, ou seja, uma diferença aqui que nós vemos no gráfico, né? Uma diferença, não mais um patamar, de temperatura de ebulição. Então olha só, o tempo T1, T2, T3, T4, nós já não temos mais patamares nesses tempos. Então a água no estado sólido, ela já passa aqui de 0 graus Celsius até um pouquinho a mais de 0 graus Celsius, que ela vai estar no seu estado sólido e líquido. Depois desse estado, no estado líquido, depois líquido vapor e por último vapor total. Porém, nós não temos mais os patamares. Ok? Então veja, nesse caso aqui, nós já não temos mais nenhum patamar, ou seja, a água mais o açúcar, ela não permanece na mesma temperatura em suas mudanças de estado físico. Então, o que nós concluímos aí? Que a mudança de estado de qualquer substância pura apresenta sempre dois patamares. Já a mudança de estado de misturas geralmente não apresenta patamares. Ok? O que nós observamos aí nos dois gráficos.
Seguindo. Bom, nós estamos chamando aqui de TF, temperatura de fusão, e TE, temperatura de ebulição. Então veja o que nós temos aqui agora. Nós temos um quadro que nós temos que levar em consideração a densidade. Então é necessário aí o conhecimento de outra propriedade para identificar aí uma substância qualquer aí. No caso aqui nós estamos vendo a densidade. Então tem várias tabelas aí de valores aí da temperatura de fusão, temperatura de ebulição e também da densidade. Vamos ver essa tabelinha aqui que foi montada nesse exemplo aqui. Então olha só, a água ou H2O tem uma temperatura de fusão de 0 graus Celsius e uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. Já a densidade em gramas por decímetros cúbicos é igual a 1 ou 1,0. Já o álcool comum, ou C2H6O, tem uma temperatura de fusão de menos 117 graus Celsius, uma temperatura de ebulição de 78 graus Celsius e a sua densidade em gramas por decímetro cúbico é de 0,78. O mercúrio, ou Hg, tem uma temperatura de fusão de menos 38,8 graus Celsius. Temperatura de ebulição de 365,6 graus Celsius e uma densidade em gramas por decímetro cúbico de 13,64. Já o ferro, ou Fe, ele tem 1535 graus de temperatura de fusão. Olha que é uma temperatura bastante alta. Já a temperatura de ebulição é de 2750 graus Celsius. E a sua densidade, olha só a densidade do ferro, 7,87 gramas por decímetro cúbico. Seguindo, o que será que significam as misturas eutéticas? Bom, essas misturas elas comportam-se aí como uma substância, ou seja, elas apresentam aí a temperatura de fusão constante. Então nós temos um gráfico aqui que nós temos aqui um patamar. Então ela se comporta como uma substância que tem aí uma temperatura de fusão constante, olha só, um patamar. Então aqui nós temos a nossa temperatura em graus Celsius, né, a temperatura de fusão, e o nosso ΔT, que é a temperatura de ebulição. Então existe um patamar, mas a temperatura de ebulição ela permanece como um delta, aí, com uma diferença final e inicial. Então nós temos como exemplo aqui a solda de estanho mais o chumbo, por exemplo, tem essa diferença, e o gelo mais o sal de cozinha, certo? Olha só, os tempos T1, T2, T3, T4, no T1 ao T2, que é a temperatura de fusão, nós temos um patamar. Já entre o T3 e o T4 nós temos um ΔT, certo? Então nós temos ali sólido, entre o sólido e o líquido, entre o T1 e o T2, nós temos um patamar. O estado líquido completamente entre T2 e T3, e entre T3 e T4, que é o nosso ΔT de ebulição, líquido e vapor, nós encontramos uma diferença até chegar ao estado de vapor, essas misturas aqui que nós tomamos como exemplo. Bom, e o que significam as misturas azeotrópicas? Bom, essas misturas, nós vamos tomar como exemplo aqui o álcool comum, ou seja, 96% etanol e 4% de água. Então essas misturas elas comportam-se como uma substância, ou seja, elas têm aí uma temperatura de ebulição constante, né? E o gráfico aqui vai apresentar para nós o que significa isso. Então olha só, nós temos aqui a temperatura em graus Celsius, o nosso nossa temperatura de fusão apresenta um delta, porque nós temos aqui a diferença, e nós temos a temperatura de ebulição com um patamar, certo? Então veja só,
o tempo T1, T2, T3 e T4. Entre T1 e T2 nós apresentamos um delta, ou uma diferença entre o T2 e o T1, e no estado líquido, e entre o T3 e o T4 do álcool comum, nós temos aqui um patamar no estado na temperatura de ebulição do álcool comum, que é entre o T3 e o T4, até ele virar um vapor por completo, ok? Bom,